Amém. Glória a Deus por esse dia, por essa noite. Senhor Jesus, estamos aqui, né, como o Juninho orou, para ouvir a voz do Senhor. Então eu só peço a misericórdia do Senhor para me usar como um canal, como a gente cantou no hino há pouco, né? E como o Bento falou também, eu gosto de andar com a torneira, né? Hoje eu não tô. Porque a gente, né, uma torneira sem estar conectada na água não é nada, né? Então, né, nós só somos algo conectados em Cristo. E é isso que nós vamos ver essa noite também. Abraão ele aprendeu, né, a crer, e crer é conectar, né? E até, né, a gente olha Abraão, Daniel, Davi, homens, né, grandes homens usados por Deus, mas nós temos uma vantagem muito grande hoje no Novo Testamento, é ter o Espírito em nós. Eles não tinham, né? Tinha um Deus exterior. Nós temos o Deus exterior e hoje interior também. Amém? E o tema dessa noite não é um tema muito, digamos, né, agradável, assim, né? Como o pessoal no mundo fala, instagramável, né? Como, ó, Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Mas é importante a gente ver cada detalhe, porque nos detalhes que Deus revela, né, o que Ele quer falar para nós. Então essa palavra tem muita luz para nós, dos mínimos detalhes ali. E a Bíblia, irmãos, ela é infindável, né? É, é incrível, assim, você lê uma história 10, 15 vezes, ela sempre tem muita luz, muita vida a mais ali. É inesgotável, você ganhando mais luz, mais intimidade com o Senhor, né? Eu lembro hoje, até uma vez, no meio de uma aula lá de cálculo, um negócio meio complexo lá, eu estava com o alimento diário na mesa, assim, aí eu deixava de propósito, né, para alguém olhar assim, o que é isso? Daí começar uma conversa, né? Aí o professor passou assim, o que é isso? Alimento diário, é livro de receita? Né? Pra receita espiritual, para alimentar seu espírito, né? Que é o primeiro alimento que você precisa, né? É o melhor. Dele, nossa, que tal, tal? Daí na hora que ele saiu assim, o cara da minha frente virou assim, falou, eu nasci no lar cristão, mas depois de tudo que eu estudei, obrigado, é impossível acreditar que um Deus escreveu um livro na Terra. Que jeito isso? Que Deus deixou um livro escrito, né? Então, eu não creio mais na Bíblia porque pelos estudos que eu fiz, não sei o quê, né? Daí eu falei para ele assim, olha, se a gente for discutir estudo, ciência, eu tenho muito, né, argumento, né? Tem muitas provas, você também deve ter os seus argumentos aí, mas vamos ficar aqui discutindo talvez horas, né? E cada um fortalecendo o seu ego, ou o que pensa, né? Talvez você possa até me convencer, eu te convenço, mas só queria te falar, assim, em poucas palavras, que já li muito livro, li revista, estudei um monte de coisa e tal, e são livros bons, são livros que me trouxeram muita ajuda, né? E tem livro que realmente ajuda muita gente e tal, mas eu li uma, duas, três vezes, acabou, né? E também um livro de 10 anos atrás, hoje tem que ser atualizado e tal. Agora, o único livro que eu li que meu interior vibra, que me dá uma alegria sem explicação, que me dá luz, né? Que eu começo uma leitura de um jeito, né? Quase morrendo literalmente, né? Em poucos minutos, invocando o nome de Deus, o Senhor, e lendo essa palavra, me dá uma vida interior que eu não sei explicar. O único livro é a Bíblia, né? Esse livro de cálculo aí, meu, se você quer começar a ler ele aí, vai ficar, né? O que vai mudar? Você vai saber muito mais, mas te dá vida esse livro aí? Te dá luz, te dá a alegria do Espírito Santo? Daí ele parou assim. Alguma coisa acho que Deus escreveu mesmo. Mas não sei se é tudo. Já mudou um pouco, né? Então, a palavra, irmãos, a Bíblia, é para nós deschutarmos e ver a realidade. Então, essa noite, o Senhor quer que você tenha a realidade do Espírito Santo. Não é para entender mais um pouco, avançar mais um capítulo, né? Então, o Senhor vai te dar muita luz nessa palavra. E, e por mais que Deus tenha muitos filhos, cada filho dele, cada um, é um filho único, né? É um filho, é como se fosse unigênito, ele tem um cuidado especial para cada um de nós. Sabe no que está isso? Na parábola ali na história das ovelhas, né?
ali o pastor, ele deixou as 99 e foi atrás de uma, né? Porque uma tinha se perdido. Um pastor é como um empresário, né? O negócio dele é criar ovelhas, né? É um empresário, né? É um de negócio ali. E você acha que um empresário, se fizer uma conta mínima na cabeça, vai fazer isso? Ou eu vou deixar as 99 em risco sem ninguém olhar, vai atrás de uma, né? Esse 1% aí perdi, né? Tá na média aí, já tá no balanço aí, né? No normal aí. Quando morre, quando perde, é 1%, é pouco até, né? Uma vez eu tinha um amigo, tinha um supermercado, entrando no supermercado, ele pegou um monte de produto lá, saiu pela porta assim, né? Pô, você não vai dar baixa, não vai fazer nada? Não, isso aí tá no roubo, tá na média do roubo. O pessoal rouba pra caramba, então tá na média do roubo aí, tá de boa. Então tá na. Então, assim, né, se o cara pensasse um pouquinho como empresário, deixava para trás e vou cuidar mais das 99, né? Você fortalecer a cerca para não perder mais. Mas não é isso, né? Né, Deus, o Jesus, o bom pastor, cada ovelha é única. Não tem outra para substituir. Não é mais uma. Então, irmão, você para Deus é único, né? Até o inimigo na sua cabeça pode falar assim: você é mais um. Se você não for, ninguém vai nem perguntar, né? Você parar disso, você não. Você, né? Vão esquecer de você rapidinho, né? E Jesus já esqueceu já. De tudo que você já fez de errado tal. Isso é mentira e Satanás, né? Né? Você é único para Deus. E todos os dias ele acorda, né? Deus não dorme, né? Você acorda e ele torce para você falar com ele rapidamente e voltar para a presença dele o quanto antes, né? E estar perto da palavra. Então, irmãos, você pode ler um capítulo da Bíblia ou ver essa mensagem e para o Bento o senhor falar alguma coisa, para a Dona Maria falar outra coisa que da vida dela, para o Giovanni outra coisa, com a mesma palavra, que a palavra dela é poderosa, né? Então o senhor vai falando cada coisa que nós precisamos para nós, de acordo com para nós avançarmos cada vez mais. Amém? Então, avançando aqui, né? A gente está vendo ali, ganhando muita luz na história, na vida de Abraão e a nossa vida, né? E que Abraão, ele é conhecido como pai da fé, mas ninguém nasce com fé, né? Como se fosse uma coisa excepcional, assim, né? A fé é Cristo sendo acrescido. Então você vê que Deus chamou ele, mas ele não foi. Deu o pai que levou ele até um pedaço, né? Depois ele não queria ir e tal, mas ele foi vendo que ele foi aprendendo a crer na palavra de Deus e avançando conforme a palavra, né? E quando ele desanimava, ele olhando para o chão ali, Deus falou assim para ele levantar a cabeça, né? Levanta e olha para o horizonte e tudo que você está vendo eu vou te dar, né? Então, assim, quando a gente fica triste, acontece uma coisa negativa, tal, a primeira coisa que a gente que faz é baixar a cabeça, né? É uma reação, mas o Senhor pede para a gente levantar a cabeça e olhar para frente, né? E olhar para frente, crer, e quando crer, tomar posse do que ele já pode fazer por nós. Você vê que na cruz, Jesus na cruz ali, ele olhava por todos os lados. Olhou para baixo para falar com Maria, né? Com João. Olhou para frente, olhou para o lado para ver os companheiros de cruz ali, para falar para os companheiros. Mas tinha uma posição que ele não conseguia olhar. Qual que era? Para trás, né? Quem está pregado na cruz não consegue olhar para trás. É só para frente, né? Então, irmãos, na cruz a gente só olha para frente. O velho homem que gosta de olhar para trás, né? Mas quando estamos em Cristo, a gente só olha para frente. Amém? Então, independente do que aconteceu até hoje, né? O Senhor te trouxe aqui, entendeu? E o sangue está aí para você ser limpo. O Senhor te chama para olhar para frente, né? Vamos olhar para frente, que o que nós temos é agora e para frente. O que passou, passou, né? Então, né? Abraão, eu tenho 99 anos, é mulher estéril, é isso e aquilo, que não sei o quê. Olha para frente, Abraão. Prossegue, né? Eu vou te levar até o fim. Então, o Senhor levantou a fronte dele. E só também recordando a semana passada, né, na linha, um marco muito importante ali,
Porque assim, Deus prometeu, né, a Abraão ele ter uma descendência numerosa do pó da terra, né? Só que ele não, imagine, ele, né, uma certa idade, a esposa também, e estéril. Então, completamente fora do que, né, das possibilidades. Se já tivesse uns 5 filhos lá, né, na época era normal ter uns 30, 40, né? Até se tivesse uns 5, 10, beleza, tá no caminho aí, né? Mas totalmente fora das probabilidades. Daí ele que tentou dar uma ajuda para Deus, Sara e ele, né? Tendo uma filha com a serva. Aí Deus ficou 13 anos sem aparecer, né? E quando apareceu, em Gênesis 17:1, o que ele falou, né? Atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Senhor Jesus, é o Shaddai, né? Olha que maravilha isso. Ele podia falar, tá ali o 17:1, né? Vamos ler todos juntos esse versículo, irmãos? Vem. Amém. Glória a Deus. Ele podia falar só, eu sou o Deus, né? Eu sou o seu mestre, eu sou o Senhor. Mas ele falou, eu sou o Deus Todo-Poderoso. No original é El Shaddai, né? Que ele quis falar? Abraão, eu tudo posso. Se eu falei, eu posso. Não preciso das suas estratégias, de força humana, de ajuda humana, né? Se eu falei, eu posso, né? E o que você precisa é só andar na minha presença, né? É a parte até mais fácil, né? Era mais fácil ele só esperar, né? Só esperar em Deus. Deus falou, mas ele foi querer fazer, né? Se esforçar e acabou dando né, um estrago lá. Então isso a gente vê isso também em Gálatas, que nós estudamos, né? Um outro livro anterior, Gálatas 2:19. Vamos ler esse versículo, em Gálatas 2:19, do outro lado. Porque como que essa questão, né? Só, então não é fazer nada, é só andar na presença de Deus, é só estar ali, né? Deus faz tudo. Então isso é um dilema do cristianismo. A gente vai ver isso aqui. Então são duas escolas, dois níveis de pensamento diferentes, porque muitas vezes a gente não aprofunda e não entende o que o Senhor quis falar conosco, né? Então, Gálatas 2:19-20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém. Senhor Jesus. Então aqui está bem claro, né? Apesar de parecer um pouco, às vezes, quem olhar pela primeira vez parece um pouco confuso, né? Mas como isso, né? Eu vivo, morri, não morri, é o Filho que vive em mim, né? Então isso aqui mostra a salvação. Então o homem sem Deus, querendo agradar a Deus, fica naquela, né? Se esforçando para não pecar, tentando fazer, tentando falar, tentando fazer alguma coisa, mas por dentro tem aquela morte, né, interior, né? Uma vez uma irmã começou a reunir lá em Florianópolis, ela falou para nós assim que ela é de uma religião, uma denominação que tinha muita lei, né? E ela procurava seguir a lei estritamente, né? Sempre na lei. Tanto que para ela comprar roupa, ela ia com uma régua para medir a manga, que tinha os centímetros da manga, que podia e não podia, tá? Se fosse para cima um pouquinho, ela não comprava, né? Não podia mostrar o braço, um monte de regra lá, né? Um monte de lei. Aí o filho dela, de 5 anos, um dia se falou para ela assim: mãe, ser cristão é ser feliz? Né? Ela, claro que é. Na teoria, ela explicou muito bem: é a pessoa mais feliz do mundo, porque Jesus salvou, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas se você vive triste, né? Daí ela caiu da cadeira, né?
Daí ela caiu, ela falou, nossa, o que que eu tô vivendo, né? Aí ela começou a refletir na vida dela e tudo aquelas coisas que ela fazia para Deus, né? E que significava tudo aquilo se ela não conseguia expressar o Deus para os filhos dela, né? Alegria, assim, né? Aí um dia ela entrou, passou na frente da reunião, não tinha placa, não tinha nada, ela perguntou se podia entrar, né? Daí, falou, pode entrar aqui, né? Falei, claro que pode, né? O irmão falou, depois a gente conversando, daí ela começou a ver que essa questão de ter a vida no espírito, que ela estava, né, uma pessoa humana, vida humana, tentando agradar a Deus por fora, pelas leis que ela fazia. Mas ela viu que ela podia receber Cristo no espírito e viver em Cristo, né? Em alegria. Aí se enchendo do espírito, se enchendo do espírito, se enchendo do espírito, o espírito levava ela, né, a fazer a vontade de Deus, com as coisas práticas, né? Cheia de alegria. Aí se ela fosse comprar uma roupa, não ia com a régua. Ela bateu o olho na roupa e o Espírito Santo, não, essa aí não. Passa para outra loja. Ou essa tá muito caro, né? Ou essa não sei o quê, dessa, né? Não é uma questão de regra, de coisa, de lei, fechado, né, de morte. É o Espírito te levando, né? É o Espírito te levando para o melhor caminho, pelo caminho dele, né? Então isso que é libertação, isso que é a nova aliança que nós cantamos hoje. É a lei da vida vivendo em nós, né? Então isso que Paulo falou, ele vivia para Deus pelo Espírito vivendo vivo nele, que é Cristo que vivia nele. Esse viver que agora tem na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E vamos ver o que próprio Jesus falou sobre isso, né? João 6. Um pouquinho para trás aqui, João 6. Porque esse sempre é a pergunta que todo homem, todo cristão quer fazer. O que eu faço para fazer a obra de Deus? Como agradar a Deus? Como ser um vencedor, né? Como estar no reino do Senhor? E perguntaram direto para Jesus, né? Sem rodear, sem nada, né? João 6, 28. Ali está o 28, né? Um atrás, isso. Vamos ler? Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, 29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Senhor Jesus. Então a resposta foi bem direta, objetiva, né? E aqui que muitos cristãos acabam se confundindo. Então assim, o que Jesus respondeu? O que eu tenho que fazer para realizar a obra de Deus? Jesus falou assim, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quem que foi enviado por Deus? Cristo, o próprio Jesus. Nós cremos em Jesus? Então tá pronto, não precisa mais nada, né? Acaba a reunião aqui, vamos para casa, acabou. Já fizemos a obra, né? Já pode vender o local, tá tudo certo, né? Então muitos cristãos têm essa linha. Tá escrito muito claro aqui, né? É só crer, eu já criei e acabou. E tem gente que é assim mesmo, fala, não, eu já criei, agora é só esperar em casa e, né? Já vi muita gente falando isso com base nesse versículo, né? E tem muitos que querem fazer muitas coisas para Deus, como Abraão quis fazer, né? Esforçar, estratégia, aquela coisa toda. E agora, o que é o certo e o que é o errado? Qual é o caminho do Senhor, né? Até na época, muitos anos atrás, esse livro na minha juventude que me ajudou muito, um livro do Otmani, A Vida que Vence, né? Esse livro é muito rico, tenho guardado até hoje. E hoje a palavra avançou muito mais, né? E muita luz veio para nós essa palavra. Olha que interessante, a obra de Deus é essa, que creiais, crer, né? Crer, nós sabemos muito bem no grego o que é. O que significa crer também? Receber, né? Diferente de acreditar. Acreditar, todo mundo acredita, né? Então, por exemplo, né, no português não tem tanta riqueza como o grego e hebraico, né? Que foi escrita a Bíblia. Então, se eu falar para o Bento, esse alimento diário é seu, né? E se ele só acreditar, beleza, acho que, né, deixo aqui. Ele acredita e continua aqui. Mas se ele crer, ele vai pegar e ficar com ele. Que eu falei que é dele, entendeu? Então acreditar fica no ar, mas crer é receber. Então a obra do Senhor é crer em Jesus, é receber Jesus. É receber.
Então a salvação é quando você recebe o Senhor Jesus. No seu interior não tinha nada, né? Tá vazio. Mas quando você falou assim, ó Senhor Jesus, o Espírito Santo gerou Jesus no seu interior pelo poder da salvação, pelo poder do Espírito, né? E você recebeu Jesus. Você recebeu, creu. Por isso que fala que não há salvação para os que não creem, né? Mas aí você foi salvo inicialmente. Quanto mais você receber Cristo, mais você vai crer. Mais você vai crer, mais palavra você vai ter, mais vida você vai ter. Nessa reunião aqui, né? Qual que é o objetivo de você vir nessa reunião? Você pode ter muitos, né? Mas o objetivo principal é ganhar Cristo. Você vai sair dessa noite com mais Cristo. Olha que maravilha, né? Você podia ter ido no shopping, saído com um sapato a mais, com uma roupa a mais e com uma conta a mais também, né? Mas você decidiu vir para cá hoje. Amém? Para sair com mais de Cristo. E é sem preço, né? Vem de graça tomar água da vida. Então, irmãos, cada vez, né? O que o Senhor quer dar para nós? Mais vida, mais palavra, mais espírito. E essa vida vai nos levar a fazer a obra dele. Né? Essa vida vai nos levar a viver no padrão que ele quer. A dar as respostas que nós temos que dar nele, né? A nos levar o evangelho para as pessoas pela vida dele. Então, voltando àquela linha, que não é nenhum nem outro. Não é só você crer e ir para casa dormir. Ah, eu já creio em Jesus, está ótimo. E também não é ficar fazendo coisas no nosso natural, né? É fazer, mas pela vida do Senhor em nós. Amém? Então, quando a gente entra na palavra de verdade, por isso que o irmão Pedro tem esse coração de sempre falar para a gente imergir na palavra, entrar na palavra, para essa palavra ser viva em nós, ser vida em nós, né? Imagine se você foi no posto para abastecer seu carro, aí você fala pro cara assim, eu quero 30 litros, né? Beleza. Aí ele vai pegar os 30 litros, encher 5 galões lá e pôr em cima do capô do carro, tá aí, ó, né? Passa o preço, o carro vai andar, né? Com gasolina em cima do capô, em galão, né? Não vai. Ah, mas a gasolina está aqui, mas não está dentro do motor. Entendeu? Então, quando a palavra só está no nosso conhecimento, na mente, só na teoria, não está vivendo em nós, pelo Espírito, né? Por isso que a gente aprendeu uma fórmula lá, bem atrás, que eu ajudava os jovens, né? Palavra mais palavra é igual conhecimento, né? Você pode ler muita Bíblia e ter muito conhecimento. Não é ruim, mas é conhecimento, né? E só espírito mais espírito é como uma bolha de sabão que voa, vai voando, mas qualquer furinho pode estourar. Agora, a palavra mais espírito é igual à vida. Amém? Então, palavra mais espírito é vida. Então, quando você vai na palavra, vai no momento diário, vai comunhão com os irmãos, pelo Espírito você vai ganhando vida, e isso vai te fortalecendo e fazendo você o quê? Parecido com Cristo. Olha que rico isso, né? É o que a gente viu no Alimento Diário essa semana. A humanidade do Senhor. Se você olhar pela Bíblia ali, até muitos estudiosos, eles acham que Pedro, João, os discípulos que escreveu as epístolas são outros daqueles que andavam com Jesus. Eu já vi uns teólogos assim que afirmam isso, porque eles estudam preto no branco. Fala, como assim, né? O Pedro lá que negou Jesus, que não sabia nem ler e escrever direito, pescador lá, né? Escrever essas epístolas daí nessa profundidade, né? Como assim? Quando só perguntou se conhecia Jesus, saiu correndo, negou, né? Depois foi morto, crucificado, até, né, crucificaram de João, foi morto, todos foram mortos por não negar Cristo, né? Você vê, depois que eles receberam o Espírito, né, ali no Pentecoste, a evolução que a vida deles tiveram, né, em crescimento de vida, né, e a obra de Deus que fez ali é uma coisa que não tem explicação. Então, quem estuda o preto no branco, fala, não, é outra pessoa. Esse Pedro aí é outro, esse João é outro, né? Mas eles não veem o poder do Espírito Santo, que é o evangelho do reino, que é Cristo crescendo em nós e nos transformando, né?
Então, isso é o poder que a vida pode fazer na nossa vida, no nosso interior. Pegar pessoas completamente, né, desqualificadas, completamente foras, e transformar em pessoas super úteis, né, colunas para edificação. É isso que o Espírito quer fazer em cada um de nós. Amém? Senhor Jesus. Amém. Então, aqui em Gênesis 18, né, essa foi a vida de Abraão. Ele aprendeu a só crer, né? Mas não crer de dormir na tenda lá. Ah, Deus falou para ir, vamos ir, né? Deus falou para avançar um pouco mais, vamos avançar. Deus mandou parar, vamos parar. Nossa, mas podia ter ido mais um pouquinho hoje, né? Tá de dia ainda, vamos andar mais. Não, Deus mandou parar. Então ele aprendeu a confiar no Senhor, a receber a palavra, a avançar conforme a palavra, entendeu? É isso que a gente tem que, né, ganhar essa vida do Senhor, ganhar a palavra e viver por meio dela, né? Na prática, sim. Então ali em Gênesis 18, tem dois fatos bem interessantes, né? Apareceu ali 3 pessoas para Abraão, nos carvalhais de Mangue. Depois os irmãos lêem o capítulo todo, que é muito importante. Por causa do tempo aqui eu não vou ler todo, né? A primeira situação, apareceu 3 ali senhores, e ele viu, né, que eram diferentes, né? Ele viu a presença de Deus ali, ele correu, mandou preparar uma boa recepção para eles, né? Então, um novilho, a massa de pressa, 3 medidas de flor de farinha, o pão, serviu leite para eles, fez um banquete para eles ali, honrou a presença deles. E até à luz disso, né, a gente viu no Alimentar, né, dessa semana, que quando a gente, né, desfruta o Senhor e compartilha algo do Senhor, nós oferecemos Cristo a Deus, né? Isso é honrar o Senhor, isso é fazer um banquete ao Senhor. Então, na reunião, você ganhou de uma coisa na semana, ou na reunião você ganhou alguma coisa, você levanta e fala, né? Você está oferecendo Cristo a Deus, honrando Ele. E como nós cantamos também, né? Quando a gente fala Cristo, surge luz nas trevas. Então, é uma forma de glorificar a Deus, né? Não é fazendo coisas às vezes externas, é você falando Cristo e você glorifica o nome do Senhor. Então aqui, né, Abraão honrou a presença deles lá, né? E daí falou, né, que Abraão, no versículo 10, ó, 18:10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, versículo 11, e avançado de idade, e Sara lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também, meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei a luz velha? Ela ficou com medo, né? Aí, ó, o 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara será um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é sim, é certo que riste. Vai querer enganar o Senhor, não dá, né? Mas ela falou: como que eu vou ter um filho? Daí ele fala: há algo para mim muito difícil que eu não posso fazer, né? Então a gente aprendeu aqui que a gente tem que ter o ouvir da fé. Ouvir da fé, né? E esse ouvir da fé é um ouvir que está ligado em Cristo. A gente só consegue ouvir quando está na presença do Senhor. Senão fica muito distante, né? Tem 2 exemplos na Bíblia que a gente pode ter de exemplo. Samuel, ele era um jovem, né? Um adolescente, ainda está aprendendo, né? E quando Deus falou com ele achou que era Eli, que estava chamando ele, que acordou 3 vezes, né? Ô Eli, você me chamou? Não, te chamei não, vou dormir. Lá em Samuel. Daí, na segunda vez foi lá: ô Eli, você me chamou? Samuel, Samuel. Ele, não. Aí na terceira vez ele fala: Deus está querendo falar com você. Fala assim: eis aqui, teu servo me ouve, né? E a outra situação, em Apocalipse 1:9, João fala assim: ouvi, né? Como voz de muitos trombetas e trovões, né? A voz do Senhor.
Estava em espírito e ouvia a voz do Senhor como de trombeta, né? Olha só a diferença de alguém crescido, né? De alguém em Cristo e ouviu a voz de Deus muito clara, muito forte, e alguém estava no começo ainda, entendeu? Não tá ouvindo direito. Então a gente não pode não ouvir direito, né? Às vezes acha que é a gente falando, a gente acha que é o Senhor, mas continua, né? Samuel continuou, vai crescendo e foi alguém muito usado pelo Senhor. Isso é conexão com o Senhor, né? Esse testemunho que a Fran deu agora aqui, né? Ela, por que eu vou andar? Não quero andar agora, tá? Mas Deus socorreu, vamos andar, né? E Deus usou ela lá naquele lugar. Se ela estivesse longe do Senhor, né? Aqui, nem andar nada, né? Não tô contando, acabou, né? Já decidi que não vou andar, acabou. Aí Deus está falando, mas nem sei se Ele está falando, se é eu, se é minha vontade, se é dele, né? Então muitas vezes a gente está ouvindo assim, né? Tudo meio confuso, meio tal. Mas quando a gente para na presença do Senhor e busca, né, fortemente, aí fica muito claro a voz dele, né? Então, isso que o Senhor quer, esse nível de intimidade que o Senhor quer para nós. E olha que, seguindo aqui, olha que interessante. O versículo 16 aqui, né? Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Olha assim, ó, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão, versículo 18, certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor. E assim vai. Aí o Senhor fala para ele, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Aí não vou ler tudo por causa do tempo, né? Mas olha só, depois de falar com Abraão, o Senhor ali mais os 2 anjos, eles iam para Sodoma e Gomorra, que estava 1.200 metros para baixo, e o Carvalhais de Mangue era 1.200, né, era 800 metros de altitude, né? E Sodoma e Gomorra 400 para baixo. Então eles estavam a 1.200 metros de diferença de Sodoma e Gomorra. Aí o Senhor ali, né, ficou com Abraão e mandou os 2 anjos ver que se realmente, né, ele fala aqui, né, tem se multiplicado, né, o seu pecado tem se agravado muito e chegado a mim. Eu quero ver se é isso mesmo que eu vou destruir eles, né? Então, olha que interessante, esse nível de intimidade com Deus nos faz, né, a Deus falar conosco claramente. Por que eu vou ocultar de Abraão, né? Eu vou falar para ele o que eu vou fazer, entendeu? Então, como a gente, né, nas últimas mensagens, é uma sequência, nós estamos vendo, que essa fé de obedecer, né, de Abraão, que o Senhor está mostrando para nós, não é uma questão de, é obedecer como uma criança, ó, faz o que eu estou obedecendo, hein? Senão não vai ganhar o chocolate, senão não vai ganhar, né, o brinquedo, senão não vai dar certo as coisas, né? É isso também. Mas é muito mais do que isso, é uma conexão com Deus para Deus nos usar, né? É para a gente, de fato, ser o corpo de Cristo na terra. Porque se o Senhor fala e a gente crê e pratica e avança, e fala e vai e tal, é Deus usando o seu corpo aqui na terra. Entendeu? Então esse nível de comunhão, de conexão, que o Senhor quer para nós, né? Do jeito que falou para Abraão. E com isso, Abraão sabendo disso, quem estava lá em Sodoma e Gomorra? Né? Estava lá seu sobrinho Ló. Né? Olha só, né? Até voltando um pouquinho importante, nós compartilhamos nas semanas passadas, e contextualizando aqui, Ló estava andando com Abraão. Né? Deus chamou Abraão? Deus chamou Ló? Não, chamou Abraão. Mas ele levou seu sobrinho, já estava uma coisa que, né, Deus não tinha falado nada de sobrinho, né? Mas ele pegou e levou. Abraão, você acha que Abraão não conversava com o sobrinho dele? Ô tio, estamos indo para onde aí? Ah, não sei, qualquer lugar. Vai que ele falava, né? Ó, Deus está falando comigo. Tá indo para cá, para lá. Você acha que eles não conversavam? Você acha que Deus, né, Ló não sabia o Deus de Abraão? Né? E não é para ter aproveitado a oportunidade? Olha, entrei nessa história aqui, nem, né? Graças a Deus estou aqui com Abraão. Abraão fala com Deus aí e eu tô do lado dele, meu. Eu vou ficar esperto aqui para ir no mesmo caminho,
né? Deus não fala comigo ainda, mas fala com meu tio. Então vou seguir meu tio, né? Olha só, tá tudo aqui para mim, é só ir embora junto, né? Aí começou uma briga lá, tal, dos pastores, tal. Daí ele falou assim: quer saber? Vou pro outro lado. Onde você quer então? Olhou para um lado montante, o lado campo, né? É, Baixada. E vou pra planície, muito mais fácil, né? Muito melhor. E saiu de Abraão e foi pro outro lado. Aí ele foi andando, 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 caiu em Sodoma e Gomorra. Olha só a diferença, né? Até altitude, né? 1.200 metros, né? Isso é físico, mas desceu muito. Então, um falando com Deus, né? Abraão falando com Deus no mesmo momento que ele estava lá no pecado do mundo lá, né? Então, irmãos, olha como uma atitude nossa, uma atitude nossa hoje. Meu tio tá na montanha, tô aqui na planície, dá na mesma, né? Mas saiu da presença ali uns 5 graus, né? Não é nada. Mas daqui 1 quilômetro, né, na geometria, daqui 1 quilômetro, você mudar 5 graus aqui e andar 1 quilômetro, as pessoas estão em lugares completamente diferentes, né? Então, a gente não pode nos perder da presença do Senhor, né? E às vezes, infelizmente, às vezes numa discussão, já vi muito irmão na discussão, às vezes numa raiva que a gente tá, também, sai fora, sei o que, tal, né? Sobe o nervoso muitas vezes e a alma, a emoção fala mais do que o espírito, não tá tão cheio, né? Não respira o respirar do Senhor. Vou sair fora também, não quero você também, tá ok, brigou, pô, né? O que aconteceu com eles lá. Então é uma luz para nós, para sempre nos voltar à presença do Senhor, voltar nos cheio do Espírito, né, quando tomar as decisões, né? Para num caminho completamente diferente. E Abraão, sabendo que Ló estava lá, falou: nossa, meu Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, mas meu sobrinho está lá. Ele amava o sobrinho dele, né? Que ele podia falar, não quis tomar outro caminho, o problema é dele também, né? Já foi, né? Mas não, foi agora que eu fazer. Ele começa uma oração, né? Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas os irmãos conhecem, pode ler. Fala assim: mas Senhor, e se tiver 50 justos lá? O Senhor vai destruir? Ele: não, por 50 eu preservo a cidade, né? Ele: puxa, 50, mas vai ter 50 lá, será? Né? E se caso não chegue em 50? Ele vai insistindo, né? Ele vai: desculpa se eu insisto, desculpa se eu falo, né? Mas ele vai baixando: 45, não, 45 eu não vou destruir. E caso, Senhor, deixa eu perguntar mais uma vez, né? E se não chegar nos 45, foi em 30, né? Aí ele vai até quando? Até 10. 10 ele parou a conversa, né? Aí muitos falam assim: nossa, olha o amor de Abraão, mas olha o amor do Senhor também, pelo pecador, né? Então aqui está o amor, mostra o coração dos dois, de quem ama o evangelho. Mostra de quem está orando e do Deus que está recebendo oração, né? Porque numa cidade, quantas 1.000 pessoas devia ter lá? Não, por causa de 50, acaba com tudo, né? Aí no fim, ele foi lá e salvou, só tinha Ló. Só tinha um, né? Só sobrou Ló e a família dele trouxe. Então, olha o coração de quem está próximo do Senhor. E olha o coração do Senhor. Esse é o coração de quem ama o evangelho, né? Então, irmãos, essa mensagem assim vem trazer muita luz para nós, porque o Senhor está, né, até a conclusão aqui é com o filho varão, e o Senhor está chamando a sua igreja para viver a realidade, né? Como eu falei, eu sou só um canal, essa palavra é para mim, é muita luz para mim mesmo, né? E nós temos que buscar a comunhão íntima e profunda com o Senhor. Muita gente sai resolvendo as coisas por nós mesmos, entra né, na alma, na mente e começa a julgar pelos nossos pensamentos, pelas nossas, né? Então essa palavra, nesse momento, está sendo muita luz para mim mesmo, voltar à presença profunda do Senhor, para ver a direção, buscar o recurso dele, né? E a igreja viver essa realidade de comunhão íntima com Deus, para viver Cristo na terra de verdade. Que a conclusão parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que é do filho varão, né? E Apocalipse 12, o que fala ali? Para a gente concluir.
Ali o irmão Pedro na mensagem, claro, tem, com mais tempo, né? Depois os irmãos ouvem, destrincha mais aqui do cavalo branco e tal, mas não vou, a gente não vai ter tempo de falar tudo aqui. Mas aqui, em Apocalipse 12, tem uma figura da mulher dragão, né? A mulher é a igreja, fica a igreja, o dragão, Satanás, que está sempre perseguindo a igreja, toda, né? E ali a mulher está com dores e partos para nascer o filho. E ele está ali esperando o filho nascer para poder devorar, né? Só que nasce quem? Não nasce um bebezinho frágil, né? E que não pode se defender. Nasce um filho varão e ele é arrebatado até o trono, né? E ele fala aqui, né? E seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado o lugar, né? Aí que começa a peleja no céu. E para que sustente durante 1260 dias. Isso aqui é o tema para uma mensagem de 2 horas. Você pode marcar um dia para isso, né? Mas aqui vou resumir. Então, assim, na grande tribulação, né? Que é isso aqui? O filho varão é o filho vencedor da igreja, né? A igreja hoje, que não é nós, né? Nem a igreja de Hortolândia, é do mundo, né? Deus olha para a terra e vê uma igreja só. Né? O homem que colocou placa, nome, um monte de coisa, mas Deus vê os filhos dele um só, né? E essa igreja, que é todos os cristãos da terra, está produzindo o vencedor, que é o filho varão. São os crentes vencedores. E o que determina a velocidade do Senhor voltar ou não é a geração desse vencedor. Porque esse vencedor que vai ser arrebatado para lutar com o Senhor nos céus. Aí depois vai vir a grande tribulação. Esses são esses anos. E a mulher vai fugir para o deserto, que é onde Deus preparou para poder, né, preservar na grande tribulação. Então, assim, você quer fazer parte desse filho varão? Ou você quer tá só na igreja mulher, né? Só na fase da igreja, né? Então, o Senhor está chamando a sua igreja para poder ser parte do filho varão, viver essa intimidade com o Senhor. Viver esse crescimento de verdade, né? Para começar, vai ser arrebatado quem está leve. Essa semana não sei se vai ser arrebatado, não. Pesadão, né? Enfiado na terra com um monte de, olhando para as coisas, né? Bravo, com um monte de coisa acontecendo, não sei o que, tentando as nossas coisas resolver, né? Mas assim, então você está pesado, você está preso, né? Mas quando você está em Cristo, você está leve. Você está conectado no Senhor, você está cheio de vida. Esse é o vencedor. Você está cheio de Cristo, né? Você está imerso em Cristo. Deus fala e você ouve. Né? Você é um braço de Deus na terra, é o poder de Deus. O que é uma pessoa com uma oração poderosa e a outra você acha que não? É alguém com dom especial, né? É um grande homem de Deus. Uma pessoa que tem uma oração poderosa é quem está cheio de próprio Deus, né? Está cheio de Espírito. Ele ora, Deus executando na terra a vontade deles no céu. Quem está cheio de Espírito ora com poder. Agora, quem está mais ou menos vai orando lá, não sabe direito o que Deus quer, não quer, né? Será que Deus quer que eu ore isso mesmo? Será que não quer, né? Por isso que o Senhor fala, quem se pedir em meu nome, eu vou fazer. E os cristãos confundem um pouco isso também, né? Aí quando eu era pequenininho, me ensinaram lá, ó, tudo que você for orar, no final você fala em nome de Jesus, né? Entendeu? Tá errado, isso não tá. Mas era um jeito de Deus ouvir, entendeu? Mas esse nome de Jesus tá em Jesus, né? Então você quer um brinquedo? Me dá esse brinquedo em nome de Jesus, né? Mas será que se eu tiver em Jesus mesmo, mergulhado nele, será que eu vou pedir um brinquedo? Né? Eu nem vou pedir, né? Porque, né? Deus vai me dar uma outra oração, entendeu? Então essa oração poderosa que vem do trono de Deus. Então, o Senhor está nos chamando para a igreja ter essa vida poderosa, cheia de Cristo, né? Então, toda a palavra, né, tudo que o Senhor nos tem dado, né, é para poder ter uma vida poderosa em Cristo, pelo poder do Evangelho em nós. E ter essa comunhão viva com Deus. E quando o Senhor falar, o Espírito Santo pode agir por meio de nós. E você não vai ter uma vida assim, né, cai, levanta, hoje tá bom, outro dia não tá. Aí depende do sol, né? Depende do dia estar iluminado, né? Não sei se os irmãos estavam na Inglaterra, eles ficam às vezes meses sem ver o sol. Amanhece 10 da manhã, eu já tive lá algumas vezes, né?
servindo lá, fazendo os trabalhos. Muitas vezes amanhece 10h30 da manhã, escurece 4 da tarde. E esse dia das 10h30 às 4 é cinza, chuva, cinza, né? E o índice de depressão é altíssimo lá por causa disso. Porque o sol traz alegria, traz vida, né? Então, mas se as pessoas tiverem Cristo, tem o sol dentro delas, né? Então, se é aquele que depende do sol para estar alegre, né? Depende de não estar chovendo, depende de estar frio, depende de estar quente, né? Depende das coisas certas, depende de Cristo em você. Então, vão ser aqueles que Cristo está vivendo em nós com realidade, né? Senhor Jesus, esse é o filho varão que o Senhor está chamando para a sua igreja. Amém? Senhor Jesus.